que faz uma planta ser uma cura, ser um remédio e outra planta ser um veneno? Por que tem plantas que a gente pode comer enquanto tem outras que são tóxicas? E como que a gente faz para usar ou não ervas medicinais, para usar fitoterapia? Quando e onde é uma boa ou é perigoso fazer uso desse tipo de planta ou comer uma planta não convencional? É um assunto complexo que num país como o Brasil, que tem tanta flora e tantas culturas, precisa de muito conhecimento para poder desdobrar. E aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, temos uma senhora especialista para falar disso, que é a Eliana Rodrigues, que é bióloga, é doutora em etnobotânica pela Escola Paulista de Medicina e é professora titular e coordena o Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológico na Unifesp. Ela tem aqui no YouTube o canal Canabinal e é autora, entre outras obras, do livro Psicoativos Invisíveis. Bora ter essa conversa de várias outras que a gente ainda deve ter com a Eliana. Eliana, bom demais te ver de volta, poder voltar a conversar com você. Obrigado pelo privilégio de ter essa conversa por aqui. E eu te entrevistei para o Hiperconectado, para a gente conversar sobre plantas, toxinas, usos terapêuticos e não delas. E a nossa conversa o tempo todo volta na minha cabeça por diferentes aspectos. Então, num Não Ficção aqui, conversando sobre anabolizantes, eu conversei com o Clayton, que é endocrinologista, e entre as toxicidades que ele falou de anabolizantes esteroides, ele falou do problema no fígado. Ele falou, às vezes acontece, ou rim, às vezes acontece, aliás, muitas vezes acontece, da pessoa não só tá usando o anabolizante, mas também tá tomando suplemento, tá tomando mix, tá tomando isso, aquilo, não sei o que, com um monte de coisa misturada que a pessoa não sabe o que é, fitoterápicos, kit de emagrecimento e tudo, e aí, além da paulada do anabolizante, que já é hepatotóxico, já complica o fígado, e o rim ainda tem essas outras coisas que vêm juntas. E aí a pessoa, por outros problemas, vai tomar, inclusive pela dor, né, da musculação, vai tomar remédio ainda, vai tomar anti-inflamatório, que além de tudo, também agride fígado e rim. Então é muito comum a gente ter o pacote de agressões e que a pessoa com 30, 40 anos pode chegar a precisar de um transplante. E ele atende essas pessoas. Aí, notícias também. Recentemente, em outubro de 2025, uma das notícias, quando eu fui buscar, já tinha várias outras de anos passados parecidas, que é uma família de Minas Gerais que comeu uma falsa couve. Eles foram para uma chácara, para algum lugar alugado, viram uma planta no chão, falaram, nossa, é couve, vamos comer uma planta aqui natural, sem agrotóxico. Colheram, prepararam salada e pelo menos 2 pessoas estavam hospitalizadas graves em outubro, quando isso aconteceu, e uma das pessoas chegou a morrer por comer uma planta que eles descrevem aqui na reportagem, que é fumo bravo, na verdade, que é a falsa couve, que é uma planta, acredito que da família do tabaco, da família do fumo. Essa daqui é Nicotiana glauca. E aí nicotina, pra mim, deve ter alguma coisa a ver. Então, vira e mexe a gente vê essas coisas. Eu queria entender, para começar a conversa, se é regra ou exceção a gente encontrar uma planta, comer e passar mal? Se é regra, como que a gente consegue comer tanta coisa e não passar mal? Se é exceção, o que a gente tem que prestar atenção quando acontece? Bom, antes de mais nada, Átila, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui junto com você hoje, tanto quanto foi lá no Hiperconectado. Para mim é uma grande honra, porque é um assunto que eu adoro, né? Já dá para perceber o meu entusiasmo. O que eu penso é assim, eu até 1998 só falava de plantas medicinais. Aham. Interessante isso, né? Não falava do lado, digamos, ruim, porque todos nós, seres humanos, plantas, temos o lado bom, mas é óbvio que também temos o lado ruim, não tem como, né? O paradoxo. E existe uma visão muito romântica das Sim. plantas, né? Sobretudo num país como o nosso, que tem uma medicina tradicional e popular que fomenta, né? Junto, mas não só a medicina popular e tradicional que fomenta, mas as mídias, muitos programas de televisão que às vezes eu assisto que não são sérios, eu falo, meu Deus do céu, como que isso está passando, né? Como esse tipo de informação sobre o uso de plantas, né? Sem nenhum cuidado, com tantos riscos, né? Uhum. E mesmo a própria academia, nós vamos ver mais para frente, a gente vai conversar sobre isso, muitas vezes trazendo uma desinformação. Então, eu acho que essa visão romântica, ela precisa urgentemente ser revista sobre o uso das plantas. Claro que nós podemos usar, mas temos que usar com cuidado, como qualquer outro medicamento. Desculpa, já preciso me intrometer aqui, mas toda conversa
quando as pessoas sabem que eu sou biólogo, ou quando elas estão pensando nesse sentido, é ou para mostrar, super orgulhosas, alguma coisa que elas têm. Não, essa planta aqui, ó, isso aqui é bom para aquilo, isso aqui é bom para articulação, essa aqui é boa para o joelho, isso aqui é um santo remédio, essa aqui trata não sei o quê, essa aqui levanta, e sempre tem um nome popular, sempre tem, desde quando a pessoa tem aquilo ali, quando não é a pergunta de para que se come. Tipo, eu tô, sei lá, no sacolão, aí eu tô levando a bandeja de cogumelo, porque eu quero comer cogumelo frito, amanteigado, e aí a pessoa, nossa, que é isso aqui? A caixa. Ah, é o cogumelo que tem ali agora. Ah, é bom pra quê? Não perguntou se é gostoso, não perguntou como é que faz, o que é. A primeira pergunta é bom pra quê? Então, parece que tudo tem que ter uma função e sempre vai ser uma função positiva. É sempre E alguma coisa que vai essa ajudar. questão da automedicação, que é uma coisa gravíssima, né? Que eu falei que é o que permeia essa coisa da medicina popular, dessas práticas que a gente tem aqui, mas que nem sempre elas vão ter um resultado positivo, sobretudo quando a gente usa a planta pelo seu nome popular. Quer dizer, a gente tem um território do tamanho do Brasil, né? Na região norte, nordeste, sul. Então, a mesma planta vai ter diversos nomes populares. Então, usar o nome popular como um indicativo de uso popular é o pior cenário, né? E isso, para dar um problema, é 1 minuto, né? Infelizmente. Então, vamos entrar no problema já. Que tipo de problema? O quão comum são as plantas que a gente cultiva, que não são as plantas de consumo regular, elas serem tóxicas ou elas terem algum problema? E se elas são, por que as plantas que a gente come no dia a dia não são? Para parafrasear uma pergunta do meu filho, se eu como mato em casa, por que eu não posso comer qualquer mato que eu tô vendo por aí? Bom, e tem uma coisa que as plantas possuem, que são os metabólitos secundários. Os primários não tem grandes problemas do ponto de vista de toxicidade, ou apenas do uso médico. Pouco. O que a gente mais tem de produtos, de substâncias que vão agir no nosso organismo como medicamento ou mesmo de uma forma tóxica, são os metabólitos secundários, que são aqueles metabólitos que a planta usa para se proteger. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Talvez banal. Você tem lá uma planta, o manjericão. Então ela tá lá, né? Ela não anda, né? Lembra? Planta não ela tá lá. Né? Aí vem aquele sol, aquele sol incrível. Como que ela vai fazer? Como que ela faz para não se desidratar? Ela não tem outra forma, né? De lançar mão das substâncias que são esses metabólitos secundários, no caso, óleos essenciais, que ela libera, como se fosse um protetor solar, que é o que faz com que ela consiga se manter naquele calor extremo. Então, para ela, o óleo essencial é incrível, porque é uma forma dela conseguir, né? Tá certo? Agora, e pra gente? Pra gente, nossa, para dormir, para acalmar. Então, veja, os metabólitos secundários, que eles prioritariamente estão nas plantas angiospermas, que essas que a gente tem aí, que a gente vê no cenário, Planta com 99% folha. com flor, com fruto verdadeiro, né? Obrigado. É isso, os angiospermas. E essas têm um arsenal de metabólitos secundários. Então, eu falei dos óleos essenciais, mas a gente tem os alcaloides, que repelem os insetos para a planta, mas que para a gente são os maiores medicamentos. Terpenos, flavonoides, nossa, são muitos. Então, o que define se eu posso comer, em que quantidade uma determinada planta, são esses metabólitos, a presença ou a ausência desses metabólitos secundários, né? Mas a gente vai ver também daqui a pouco que, na verdade, esse conceito de plantas tóxicas eu acho um pouco equivocado. Certo. Para as plantas que a gente come normalmente, é o que eu vou num sacolão para comprar. Teoricamente, todo mundo ali também tem metabólito secundário, então, né? Tem cor, então tem moléculas que dão cor, tem óleo, tem cheiro, tem gosto mais amargo, gosto mais azedo, tem sabores. Por que essas não nos fazem mal? Ou fazem? Os temperos, no geral, que são essas plantas do Mediterrâneo que eu falei, então alecrim, né, hortelã, manjericão, eles têm muitos óleos essenciais, tem muitos flavonoides também, mas eles não são tóxicos pra gente. A gente nunca viu ninguém morrer por causa de um tempero, entende? Nossa, coloquei muito cominho aqui e morri. Não, né? Por quê? Porque não são metabólitos secundários que são tóxicos. Né? Agora, já os outros tipos de metabólitos secundários, como por exemplo os alcaloides, aí você já não vai poder usar, né,
inadvertidamente. Então, Deixa eu pegar um caso do que a gente conversou aqui. Nicotiana, a couve falsa ali que a pessoa comeu. Me fala o que é a relação de alcaloide ali. Que relação que tem alcaloide com o que ela é, ou, enfim. Então, plantas da família Solanaceae, como a Nicotiana tabaco e outras plantas, elas são Que é a família ricas da em batata? também berinjela, né? Mas elas são ricas, por exemplo, a Brugmansia suaveolens, que é a zabumba, sabe? A zabumba ou saia branca, que é aquela planta que pode dar alteração de percepção, é uma solanácea. A Nicotiana tabaco é uma solanácea. E você tem razão, o tomate, a berinjela tem. Só que essas que eu falei, a Brugmansia suaveolens e o tabaco, a Nicotiana tabaco, elas têm alguns alcaloides que nós conhecemos como tropânicos. Então, atropina, escopolamina e ociamina, que podem, dependendo da dose, podem trazer intoxicação para o organismo e da forma de uso. Porque também nós vamos falar isso, né? Desse pilar. A planta, ela não é tóxica sozinha, ela é tóxica. Mas eu vou usar como pomada? Eu vou usar fumada? Eu vou usar via retal? Eu vou usar ingerida? Tudo isso vai fazer ela ser ou não tóxica, né? Então, voltando para a tua pergunta, só para fechar aqui, a gente também, senão, né? Então, o que vai determinar é isso, é o tipo de metabólito secundário, a quantidade que eu consumo e a via de administração. Então, óleos essenciais, a princípio, você não tem, os temperos têm, né? Muitos óleos essenciais. Basicamente, o cheiro que a gente sente, né? Para pôr ali no hortelã, no tabule, é riquíssimo em óleo, mas isso não vai te trazer uma intoxicação. A gente acabou trazendo para perto, cultivando e mantendo aquelas que têm essas coisas atraentes, mas que pra gente não faz mal. Exatamente. Tem o processo de domesticação também, claro. Por isso que é tão grave um conceito que eu vou tomar a liberdade aqui de discordar, né, das punks, né? Que se fala muito em punks, é um tema muito sedutor. Decompõe né? a palavra para mim. São plantas alimentares não convencionais. É um termo que foi cunhado aonde se diz assim, olha, você pode consumir plantas como fosse uma couve-flor, como se fosse um alface, uma flor, até flores, né? Ocorre que nós não temos esse processo de domesticação, de relação com essas plantas ao longo do tempo. Então, na verdade, nós não sabemos, como acaba de acontecer com essa falsa alface, né? Então, eu acho, assim, uma imprudência a disseminação desse tipo porque ele é sedutor, muita gente gosta, né? Eu não gosto, eu acho perigoso. Porque, bom, tem esse caso, vou pegar uma coisa que é uma planta que é domesticada, mas que me chocou bastante quando eu descobri como é que funciona, que é a mandioca. Que a gente tem, por exemplo, mandioca brava e outras. Quer dizer, é uma planta que está há dezenas de milhares de anos, que já chega, não sei se chega a 10 mil, mas enfim, milhares de anos, com o nosso convívio, é cultivada no Brasil inteiro, tem toda uma história, uma cultura muito grande de como se cultiva ela, mas você tem que saber preparar ela para ela não ser tóxica para você. O feijão, eu fiz um vídeo sobre arroz e feijão e eu fiquei admirado como tem países em que a galera não sabe preparar feijão e aí vai comer uma salada de feijão semi-cozido ou cozido na panela slow cooker lá, que é 60 graus, 70 graus, a pessoa não soube deixar de molho o feijão, não cozinhou na pressão e a galera vai parar no hospital por comer o que a gente come qualquer dia. Quer dizer, a gente tem um preparo que não precisa ser transmitido dessa forma, mas que culturalmente ele promove uma maneira de você comer aquela planta saudável, sem risco, e se você não faz parte dessa cultura e não sabe fazer esse preparo, o que é uma planta pra gente besta, o feijão que a gente come todo dia, eu cito pelo menos 2 notícias de mais de 20 internados na Dinamarca porque comeram salada de feijão cru ou semi-cozido. É o processo de domesticação. Então, quer dizer, as pessoas, elas já morreram muita gente fazendo esse teste no nosso lugar, não precisamos continuar morrendo hoje, né? Pela mandioca, pelo amor de Deus, quando eu vejo uma notícia, eu falo, jura, até agora, quer dizer, a gente já passou por essa etapa. Agora, essas outras punks que ninguém sabe, ninguém testou, qual é o fundamento científico para garantir que eu posso fazer uma salada aqui com a planta que cresce no meu jardim? Então, aí eu acho que temos uma coisa muito perigosa. É aí que eu disse, a academia muitas vezes traz informações que podem
causar risco, porque você pensa, nossa, mas a academia... Bom, vamos lá, então, de novo. Eu acho que quando a gente fala em plantas tóxicas, é injusto com as plantas. Certo. É uma injustiça enorme, porque elas não são tóxicas sozinhas. A gente tem que pensar num triângulo, com 3 pilares. Você tem lá a toxicidade da planta, claro, tá lá a cicuta, uau, né? Muito embora, você usar a pomada da cicuta, você não morre. Mas o Sócrates precisou tomar a cicuta para, né, morrer, todo mundo sabe. Então, doses baixíssimas da cicuta já. Então, você tem lá, no primeiro pilar, o grau de toxicidade. Isso a gente mede por experimentos em laboratório, com rato, camundongo, que eu não vou entrar aqui, mas assim, você tem plantas que são muito tóxicas, se você precisar de doses muito baixas para matar 50% dos ratos lá, vai. Plantas tóxicas, que você tem que usar doses maiores para matar 50% dos ratos, ou só menos tóxicas. Então, você pode usar, não sei se ficou claro, mas enfim. Ok. Então, primeiro você tem o grau de toxicidade. Ok, é uma coisa. Depois você tem a pessoa que vai consumir. O estado da pessoa. É vou dar verdade. E o terceiro pilar é a forma de uso. Então, vamos pegar o exemplo das minhas avós, que eu acho triste, mas eu acho que é emblemático. Eu acho que minha avó permitiria que eu usasse isso. Eu tinha 2 avós, uma por parte de pai e uma por parte de mãe. A minha avó, por parte de pai, usava uma planta que se chama, aliás, Comfrey. Uhum. Synphytum officinalis, europeia, claro. Porque ela tinha diabetes, tinha dificuldade de fechar feridas. Então ela fazia um emplasto, pegava sumo dessa planta, punha num paninho, amarrava o paninho, e no dia seguinte estava fechada a ferida. Era tipo... Então o Comfrey, ele não é uma planta boa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Acontece que a minha outra avó, de mãe, tinha lá um problema e, na época, né, já muitos anos atrás, tinha um pesquisador, um professor de uma universidade pública de São Paulo, que recomendou uma poção ali, uma solução para ela ir bebendo. E ela, no final de um mês, desencadeou uma pancreatite e morreu. O que tinha nessa poção? Comfrey. A planta é a mesma. Nossa. A planta é absolutamente a mesma. O que mudou? A via de administração. Uma usou de forma tópica, que é sensacional para fechar a ferida, sim, e a outra usou via oral, que é tóxico. Porque o Comfrey tem alcaloides pirrolizidínicos, pelo menos 8, que destroem o fígado. Toda essa parte, vesícula, fígado, pâncreas. Então, quer dizer, foi aí que eu comecei a me dedicar ao lado ruim, digamos, das plantas. Né? Toda vez que eu dou aula hoje, as pessoas, aquela visão romântica, eu já vou lá e... tá, é legal, mas tudo tem os 2 lados, né? Então, aqui a gente já começa a desenhar esse triângulo e entender, por exemplo, o Hipericum perforatum. É uma planta da Europa, da Alemanha, muito importante como antidepressivo. Uhum. E ela é muito importante. Então, aqui eu dei um exemplo anterior do Comfrey, da via de administração, né? Agora eu vou dar um exemplo de como que pode ser perigoso para quem consome. Certo. Do ponto de vista do indivíduo. Bom, essa planta é muito importante como antidepressivo, incrível. Bateu o Prozac em venda na década de 90, incrível. Aí um senhor que foi transplantado do coração, estava deprimido, claro. E o médico, então, disse, olha, vou te dar um antidepressivo, uma coisa mais natural. E ele morreu. Porque ele rejeitou o próprio coração. Por quê? Aqui agora eu acho que é o cerne dessa nossa conversa, Átila. Porque o Hipericum perforatum é uma planta que age no complexo enzimático que tem no fígado, que chama citocromo P450. Certo, e o que é fundamental para muita coisa. Ele inibe a absorção do imunossupressor. Com isso, o cara estava tomando um imunossupressor que era para não rejeitar o coração. Imunossupressor é o remédio que você toma para segurar o sistema imune para não atacar um órgão transplantado, né? Pronto. Só que o Hipericum faz o quê? Vai lá nesse citocromo P450 e fala, não absorve o imunossupressor, não absorve. Joga fora. E conclusão, joga fora. Conclusão, ele tomava o imunossupressor, mas ele acabou rejeitando porque o imunossupressor não estava sendo absorvido. Aí a pergunta que eu te deixo aqui, que já poderia terminar aqui, acho que o nosso bate-papo.
quantas plantas, né? Não tô nem falando tô falando no mundo. Não tô nem só falando do Brasil. Brasil, então, quantas plantas nós de fato conhecemos, se ela age ou não no citocromo P450, interagindo outros medicamentos sintéticos. Ou seja, Sim. entende? O quanto Sim. que eu posso usar planta junto? Então, esse cara que é polifarmácia, por exemplo, um cara idoso, será que ele usando lá o remédio da pressão, remédio para diabetes, remédio não sei o quê, aí ele pode pôr um guaco junto? Será que esse guaco vai interferir? Entende? Sério, assim, o básico que é anticoncepcional e álcool já tem uma interação complicada, e o que a gente não tem de gente consumindo as duas coisas ao mesmo tempo e tendo problemas por isso? Pra falar do basicão. Só para terminar o hipérico, que eu adoro hipérico, ok, mas o hipérico, ele também inibe a absorção de anticoncepcional. Então, a mulher que não quer engravidar, ela fica duplamente deprimida, né? Porque ela tá deprimida e engravida. Que assim, e de verdade, né? A gente podia entrar numa outra conversa, que eu espero fazer uma ficção ainda sobre, que é essa questão de interação entre medicamentos e interação de medicamentos que a mulher toma, porque isso é extremamente mal testado e mal acompanhado. Assim, quando a Paloma, minha esposa, engravidou, que a gente foi ver o que ela podia tomar ou não grávida, é assim, o que você sabe é por acidente, porque, tipo, uma grávida tomou e não deu ruim, e a gente só fica com esse aqui. E aí você pensa, meu, quanta interação medicamentosa não tem com ciclo hormonal, com anticoncepcional, que a gente nem faz ideia. Acho que assim, grávida não tem que tomar nada. Sim. Nem a cannabis sativa. Olha, eu trabalho com a cannabis sativa há anos. Eu sou a maior defensora. Cannabis sativa de jeito nenhum, nem grávida, nem lactante. Porque é isso, não. Bom, você já me deu um outro ponto, que é o ponto da toxicidade, então, que pode ser extremamente variada. E é bizarro, porque, por exemplo, chocolate é uma coisa que mata cachorro, e pra gente só faz bem, acho, pelo menos nas doses que eu consumo. O pilar da via, com o exemplo que você deu, né, de uso tópico e outras coisas, e da pessoa que me lembra a história do café, que eu sou metabolizador lento de café. Eu sempre tomo grandes volumes de café e achava que pra mim, tudo bem, eu fui fazer o teste. Não, a cafeína fica um bom tempo no meu sangue. Às vezes eu entendo, porque aí você começa a entender, putz, por isso que eu tava com dificuldade pra dormir, mas eu tinha tomado café de manhã. Então, eu tenho uma interação com o café bem diferente de outras pessoas que têm enzimas que processam a cafeína mais rápido. Então, tem esse triângulo aí que, pra quem consome uma planta não convencional, é desconhecido. Faz sentido esse triângulo? Total. Ele consegue tirar da planta essa responsabilidade quando a gente planta tóxicas? Sim e não, depende qual o contexto, né? Aí você tá me dando o arcabouço, o teórico. Eu vou colocar um outro pilar aí, que é a frequência de contato. Porque eu sei que para bichos tem isso, né? Tem bichos que são extremamente tóxicos, extremamente perigosos, mas ninguém convive, não tem problema. Em compensação, a abelha é tão comum, tá tão presente, que as poucas pessoas que são alérgicas têm muito mais acidente do que, por exemplo, uma viúva negra, uma água-viva quadrada lá, box jellyfish, que são super tóxicos, mas poucos acidentes acontecem. Nas plantas, o que é mais frequente? É a planta ser muito tóxica ou ser uma planta de convívio doméstico constante e por isso ter mais acidente? O que leva as pessoas a se intoxicarem mais? Eu acho que é o item B. Então, vamos voltar na tua pergunta, que aí eu já respondo essa. Que tipos, de acidentes que mais dão entrada em pronto-socorros, né? É uma pergunta que você tinha me feito, mas a gente se perdeu aqui. Não, então, tá ótimo. A gente pensar, assim, nenês, bebês, crianças engatinhando, cães, gatos. Comigo ninguém pode, né? Certo. Que é a Dieffenbachia picta. É aquela planta que é muito comum, inclusive nos rituais afro, porque ela dá aquela questão de espantar o mal-olhado. Então, ela está muito presente nos apartamentos e nas casas, porque ela tem essa questão cultural, ritual, né? E ela é extremamente... não é que ela é perigosa, ela está disponível demais na casa das pessoas, assim como o antúrio, né? Que também é um antúrio andreano, que também é uma planta que está muito nas casas, nos apartamentos, até por causa depois daquela novela, né, do Fábio Júnior, todo mundo comprou. Mas não é da sua época, você não sabe o que eu estou falando. Mas tudo bem. Então, essas duas plantas que eu falei, comigo ninguém pode, e antúrio, é o que vai dar maior entrada em pronto-socorro de bebês, cães, gatos. Por quê? Porque está lá no apartamento. A criança vai, come.
E essas plantas, elas têm cristais de oxalato de cálcio, que são tipo agulhas que vão descendo aqui, né, na mucosa, e a U Comigo Ninguém Pode ainda é pior, porque tem uma substância que agora eu não vou me lembrar, que é extremamente tóxica. E o que ela causa? Edema de glote, né? Ela causa edema de glote. Então, você tem Incha e fecha, né? ele acabou. Então, eu já vi várias, dando em aula, né? As pessoas relatando, meu cachorro morreu, isso aqui. Então, isso é o que mais dá entrada em pronto-socorro para nenê. Depois que a criança já começa a ficar maior, vai para parquinho e tal, aí ali são outras plantas que estão disponíveis. Por exemplo, a coroa de Cristo, né? Que é aquela que fica fazendo cerca viva, né? Uhum. Que tem um látex, né? Isso, porque a criança quer brincar de casinha. Então, é o leitinho. Ou então a planta azedinha, que é aquele trevo, né? É a saladinha. Então faz a saladinha, o leitinho, não é? E aí são as outras plantas que mais dão entrada em pronto-socorros aqui no Brasil, pelo menos os dados que eu tenho até agora, são essas três, então, né? Nenê e crianças mais adultas. Agora, jovens e adultos, a entrada maior que dá em pronto-socorro, é claro que é com a zabumba, né? Que é a Brugmansia suaveolens, que eu falei, a zabumba ou saia branca, né? Porque é aquela coisa, eu vou fazer um chá aqui para alterar minha percepção. E piora, Átila, essas plantas ela é tão linda, essa árvore, que ela está plantada em várias escolas municipais e estaduais da cidade. É Dama da Noite? Eu tô viajando. Não, Dama da Noite é aquela cheirosa, né, que você tá falando? A Dama da Noite, não. Dama da Noite, pouca gente conhece. Qual que é? Ela é conhecida como maconha brava, a Dama da Noite. Porque outra coisa. É outra coisa. Não, essa daí é a zabumba, copo de leite. É uma flor branca, parece um sino. Linda. Uhum. Bom, enfim. Então, você perguntou. As que mais ocorrem são essas. Aí um pouquinho mais intencional, só que uma situação descontrolada, que é de fazer o chá, fazer um extrato. Aí não é acidental. Já é uma coisa, como você mesmo falou, já é uma busca, né? É uma busca por uma querência, por um desejo, né? E tem os casos de envenenamento, que aí já aquela coisa de como eliminar sua sogra sem levantar suspeitas, que nós já vamos falar daqui a pouco. Agora, eu não posso mais brincar porque eu tô virando sogra agora com isso. Cuidado com quem você instrui. Bom, mas vamos para essa também, assim, você me deu um aspecto até aí, que é esse de querer o contato. Por exemplo, de experimentar, fazer o chá, ou fazer alguma coisa, ou querer comer uma planta diferente, o pessoal que viu ali a couve. Também tem um outro aspecto que eu sei, conversando com você, que é um envenenamento que ele não é instantâneo. Não é a pessoa que vai comer aquilo naquela hora e passar mal e ser internada. Né? Você tem um problema do uso crônico, que para mim vai entrar já no chá, no extrato vegetal, no fitoterápico, que vão gerar problema depois de anos, como mais ou menos o que eu sinto que você descreveu da sua avó. Né? Eu não acho que foi uma coisa que ela tomou hoje e amanhã ela estava com o fígado destruído, mas isso é ao longo de 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. Entra nesse outro aspecto para mim. Quando a gente pensa em fitoterápicos, ou quando a gente pensa em chá de ervas, ou coisa assim, principalmente com o pessoal, ou planta porque alguém deu, não faz ideia do que é a planta, ou foi comprar um sachê de folhas aleatório num lugar, ou um extrato vegetal, aqueles preparados, o que pode acontecer nesse caso? E o que é comum aí? Bom, a gente tem até um projeto que eu desenvolvi há um tempo atrás, que ele fala qual a diferença da medicina tradicional e medicina popular. Uhum. Né? Na medicina popular, a gente pensa que é aquela que já tem uma tradição. Né? Então, você tem lá o indígena, que é um praticante de cura, ele vai querer, claro, disseminar os conhecimentos na sua comunidade do que pode, do que não pode, principalmente gestante e tudo mais. Bom, mas por outro lado, você tem uma medicina popular, que é essa que a gente tem no Brasil, que é, por exemplo, essa que está na rua, né? Que você não é um membro da comunidade, tá certo? Você é um cliente. Não é? Você é um cliente. Então, não precisa ter um cuidado. Claro, não estou generalizando, né? Mas o que ele quer? Ele quer vender. Né? Então, aí é que mora o perigo, porque normalmente são produtos de péssima qualidade,
que está tudo contaminado. Nesse projeto que a gente desenvolveu, a gente viu que quase 88% essas drogas vegetais comercializadas nas ruas, né, de São Paulo, Diadema, mas não é só, é fora do Brasil também, tá? Não tô falando, não é só Brasil, não. Esses são os que você mostrou, né? Estão contaminados com fungo e bactéria, acima do permitido pela farmacopeia. Porque fungo e bactéria tem em todo lugar aqui, né? No celular, tá cheio de fungo, bactéria. Mas quando se trata de um medicamento, você tem que ter ali um máximo que pode ter, né? E isso é a farmacopeia que dá. Então tá tudo contaminado. Então isso, se você já tem um paciente que está imunossuprimido ali, aí você vai, e essa droga vegetal tá cheia de bactéria, você vai piorar. Não só você não vai resolver, vai piorar. A gente vê também muitos casos de adulteração. Então tá escrito lá, por exemplo, espinheira santa. Só que não é a espinheira santa verdadeira, é outra. Por quê? Porque a margem da folha também tem espinhozinho. E quando você faz a rasura, que você vende aquela droga, tudo meio assim, você só vê uns espinhozinhos ali, você fala, nossa, é mesmo. E não é, né? Então a gente não tem essa fiscalização, o controle que deveria ter. Então isso é um problema de saúde pública. Sim. Falta de Anvisa aí. Mas é gravíssimo, porque as pessoas não têm autorização para vender essas drogas na rua, tá? Elas têm autorização, por exemplo, eu tô falando por Diadema, que foi onde eu fiz o estudo, para vender cueca, calcinha, cheetos, tal. Então o que ela faz? Ela pega essa autorização de cueca, calcinha, salgadinhos, monta a barraquinha na rua e junto com isso coloca lá uns sachêzinhos de droga vegetal, né? De planta. E passa. Só que isso é em todo lugar, né? Toda cidade que você vai, Mato Grosso, Belém, onde você vai ter os mercadões e ali você vai ter as garrafadas, que ninguém nem sabe que tem lá dentro. Então, só para chamar a atenção de uma coisa que você me falou aqui. Antes de descobrir se está alterado ou não, de descobrir se a planta que está lá dentro é a planta que estão vendendo, que é outro problema, com 88% do que vocês escolheram, amostraram e testaram, já tinha quantidades acima do permitido, acima do saudável, não é que tenha um índice saudável, mas tem coisas que vão fazer mais mal, de fungo e bactéria. Ou seja, mesmo se for a planta que você estava buscando, se a pessoa teve o cuidado de preparar e fazer, ainda tem 90% de chance de você estar consumindo um negócio que está tão estragado que o fungo que está ali dentro vai ser mais tóxico do que a planta errada seria, por exemplo. Perfeito, é isso. Por isso que eu acho que a fitoterapia é uma pena, sabe, Átila? Eu fui numa reunião recentemente que a Nízia, quando ela ainda era ministra, a gente foi lá, ela chamou... Nízia Trindade. Porque vamos, né, fazer a fitoterapia. Não temos uma fitoterapia, não temos. Temos a política de 2006, mas nós não temos, de fato, com todo o potencial que a gente tem, né, a maior flora do mundo, um monte de conhecimento tradicional associado. A gente tem 12 fitoterápicos no SUS, sendo que 4 só são de plantas nativas do Brasil. E se você for numa unidade básica de saúde e pedir na farmácia da UBS um fitoterápico, vai ser difícil você encontrar ele lá, tá? Então, que fitoterapia é essa? Que os médicos não são formados, não tem matérias nas universidades sobre fitoterapia, né? Então, é triste. Entendo. Assim, você está me dando um ponto bem chave aqui, que é uma coisa é a pessoa que está numa comunidade indígena, que convive com essas plantas há 800 anos, 2.000 anos, que tem há 50 gerações isso passado de uma pessoa para outra, daquela flora ao redor, o que pode ou não ser consumido, e onde quem vai tomar é parente, é amigo, é conhecido, é bem quisto por quem está dando aquilo. Outra coisa é você, em São Paulo, ir numa feira, comprar um saquinho de alguma coisa, achando que é equivalente. E outra coisa é você tentar levar isso dentro do tempo hábil e dos bons procedimentos para um sistema de saúde para atender um país inteiro. Exato. E no meio de tudo isso ainda tem os programas de televisão que falam, agora, olha, descobrimos que o genipapo serve para câncer. Aí sai todo mundo comprando genipapo. Ou então programas da tarde que eu fico em choque. Quer dizer, eu tô aqui agora, eu não sei, mas pessoas falando, mistura essa planta com essa planta com essa planta. Oi! Mas e se a pessoa tem diabetes? Sabe? É um medicamento, tem que ter médico. Agora, cadê o médico especializado em fitoterapia? Né? Então, a gente tem uma política de fitoterapia e plantas medicinais, mas os médicos não estão sendo fomentados por essa política, né?
E também os editais, por exemplo, CAPES, FAPESP, também não estão voltados para que a gente estude as plantas do Brasil, que é o que deveria ser, né? Se você me permite, eu escrevi esse livro, Psicoativos Invisíveis, Por favor. que acabou de ser lançado pela editora Autonomia Literária, e aqui eu conto meus 35 anos de diário de campo, falando todas as plantas que a gente tem, e a gente está sentado em cima desse monte de planta, e ninguém pode estudar. Ninguém pode estudar, ninguém estuda. Por quê? Porque é do Brasil. Só pode estudar estrangeiro. Deixa eu aproveitar o exemplo que você me deu para retomar uma coisa da minha graduação. Eu lembro de ter professores falando, não, tem certas plantas aqui que pra gente é mais fácil ir visitar o Jardim Botânico na Inglaterra, na Alemanha, para colher a planta lá e estudar ela lá, do que estudar ela aqui no Brasil. Me dá o que você quer dizer quando você fala que a gente tem plantas do Brasil que a gente não pode estudar e o que a gente pode estudar fora e onde isso entra na interação que a gente teve até aqui. Então, eu conto aqui nesse livro, então, no Psicoativos Invisíveis, que eu tentei, junto, na Escola Paulista de Medicina, quando eu fiz doutorado, pós-doutorado, o professor Elisaldo Carlini, né, que é o pai da cannabis sativa aí, que começou a estudar essa planta na década de 1950, nós somos acusados de biopirataria. Trabalhando com indígenas brasileiros, numa universidade brasileira, com o laboratório Axê, maior laboratório nacional. Isso na década de 2000. E a gente queria, justamente, tinha acabado de sair uma matéria nossa na Folha de São Paulo falando de uma vacina anti-pirataria. O que a gente queria, não queria mais trocar espelhinho por pau-brasil, a gente queria que eles fossem os indígenas detentores da patente, dos royalties, e a gente ia estudar as plantas deles. Tinham muitas plantas importantíssimas para a nossa medicina também. Para eles e para a gente, porque eles também tinham problemas psiquiátricos. Então, nessa troca, a gente ia desenvolver medicamentos para ansiedade, depressão, enfim. E nós não pudemos. Enquanto isso, a gente vê um monte... Olha, existem 305 etnias, mais ou menos 305 etnias indígenas no Brasil hoje. Eu fiz um levantamento em 2018, das 305, só 26 foram estudadas, foi catalogado a medicina deles, que plantas que usam, para quê. 26 de 305 etnias. 99% dos estudos foram conduzidos por estrangeiros. Eles não foram acusados de biopirataria nunca. Então é curioso, né? ONGs podem estudar conhecimento tradicional indígena, estrangeiros podem, mas nós, da Universidade Pública do Brasil, não nos é permitido. Então isso se conecta com tudo que a gente está falando. Por que a gente não tem medicamento no SUS nativo do Brasil? Porque não é incentivado. Vamos pegar, então vamos estudar. Está na lista da Anvisa para a gente estudar alho. Jura? Nós vamos estudar alho? Vamos investir tecnologia para desenvolver um medicamento com alho? Com tudo que a gente tem aqui, com tudo que ele tem aqui, tudo jogado no lixo, né? Então, por que o nome é Psicoativos Invisíveis? Porque eles estão lá e ninguém nem sabe. Quem sabe a gente deixa eles um pouquinho visíveis daqui para frente, né? Porque não temos só a ayahuasca, não tem... Todo mundo só fala ayahuasca, o cogumelo psilocybes, a mescalina, mas a gente tem outras substâncias aqui. A gente tem o tira-capeta, que é um cigarro que eu aprendi no Pantanal. Tira-capeta, olha o nome. Sim. Sabia? Você Não. sabia? Você é brasileiro, tá lá no Pantanal, mas psilocybes você sabe, que é uma coisa lá do México. Então fica essa coisa, né? Quer dizer, isso... Vamos destrinchar um pouco mais da barreira disso para tratamentos, para terapias, para as coisas que a gente começou. Você já me deu essa noção de plantas são boas e ruins, depende do uso que a gente faz, como a gente faz. Então, as tóxicas a gente viu até aqui. Para fazer bom uso, como que isso desdobra? Se você está me dizendo que o saquinho que eu vou comprar, o preparado de ervas que eu vou comprar na barraquinha, pode ser... quase certamente tóxico porque tem fungo, bactéria, porque tem outras coisas. Para quem realmente fala, não, eu quero fazer bom uso de fitoterapia, eu quero saber o que eu estou fazendo, eu acho que tem valor nisso. Tem como fazer isso de maneira segura? Você, com todas as precauções que você deu aqui, consegue dizer pra gente, olha, dentro desse ou daquele tipo de uso faz sentido? Ou sua recomendação seria evitem ponto? Então, acho que a gente não pode ser radical. Aí tem
talvez vão me criticar, ok, mas eu acho que para você ter, como qualquer medicamento sintético, tem que ter um registro pela Anvisa. Por quê? Você tem que demonstrar o quê? Segurança, né? Eficácia, cura. Segurança, cura, mas não mata. E qualidade, o que eu quero tá lá dentro. Então, eu vejo que o fitoterápico é a mesma coisa, né? Você tem que ter a garantia dessas 3 qualidades. Então, quando eu preciso usar uma planta medicinal, eu uso um fitoterápico. É mais caro? É. Nem todo mundo tem acesso? Sim. Agora, tem uma parcela da população que tem esse conhecimento. Você mesmo já falou, tá lá no quintal, tá no jardim dela há anos, ela sabe, ela se relaciona com aquilo, é a avó, é a tia, é um praticante de cura, sabe? Claro, a gente não pode ser radical, não, né? Mas Eliana, se precisar usar, no meu contexto, na minha vida, eu vou procurar um fitoterápico. Porque ali eu sinto, tem uma bula falando quanto, contraindicação, como que eu uso, quanto. Porque acho que tem que lidar com seriedade, né? Eu quero deixar claro para as pessoas que tem caminhos e caminhos. E que de uma pessoa que trabalha com isso, que busca isso, que valoriza isso, existem precauções e coisas que a gente deve evitar também, né? A parte que eu falei de toxicidade para o fígado e para o rim, então com esses preparados, garrafada, que você não sabe que planta tem, ou que a planta que está lá dentro não é a planta que você estava comprando, ou tem muito fungo, ou tem muita bactéria, é meio que garantido que isso vai acontecer. É um tiro no escuro, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Como você falou, tem vários tipos de intoxicação. Tem a aguda, aquela onde eu tomo uma substância uma vez só, isso já me faz mal, mas eu tenho a crônica. E a crônica é muito mais difícil de eu saber se é aquele mesmo. Porque eu tô tomando há um mês, começou a cair cabelo agora, não pode ser essa planta porque tá caindo cabelo agora. Se eu tô tomando há um mês. Então você não faz a conexão. Para você fazer a correlação de causalidade e efeito, é mais difícil. Então, é realmente um assunto delicado, mas olha, tem coisas boas também. Por que a toxicidade das plantas também pode ser positiva? Pode ser interessante, né? Porque elas podem também atender necessidades humanas, e isso vem acontecendo, sim, ao longo da história. Vou dar 2 exemplos aqui que eu gosto. Tem outros, mas esses eu gosto mais. Tem uma planta que a gente já falou aqui, que é o Comigo Ninguém Pode. Então, o que os escravos romanos, os romanos faziam com seus escravos? Eles pegavam, pediam para eles irem no mercado comprar comida, faziam uma listinha, né? Escrita. E pegavam a folha da Comigo Ninguém Pode e esfregavam na boca do escravo, para causar o edema. Lembra que eu falei que ela causa edema de glote? Mas dependendo da dose que você manipular, você pode causar um edema na língua e nos lábios. Então, a pessoa ficava com a língua grande e não conseguia falar. Por que isso era importante para o romano? Para o escravo não sair falando nos mercados sobre a vida dos seus senhores. Brincando. eu tô chocado com o calar a boca da pessoa esfregando Comigo Ninguém Pode. E deixavam a boca da pessoa inchada para isso. Porque a boca, o lábio, a língua não consegue falar. Um segundo caso também, bem rapidinho, que é uma planta que chama, é Petiveria liácea, chama piti no candomblé, mas ela também tem um nome que chama Amansa Senhor. Por que Amansa Senhor? Porque as escravas eram casadas e elas tinham que fazer sexo com seus senhores, né, contra a sua vontade. Eles abusavam sexualmente. Só que elas eram as cozinheiras desses senhores. Então o que elas faziam? Elas pegavam essa planta e punham no feijão todo dia para cozinhar. E com o tempo eles não tinham mais ereção. Daí o Amansa Senhor. Então era literalmente para se defender de abuso. Isso. Não tinha ereção. Aí com o tempo, cronicamente, o cara perdia a ereção. E uma terceira história muito interessante vem da África. É de uma planta que se usa lá, se usava pelo menos, chama Etu Ezerê, feijão de calabar. E o nome científico é Physostigma venenosum. Então, o nome já fala, né? Então, o que eles faziam, né? Comunidades africanas, principalmente de Calabar. Eles, quando tinha alguém morreu, a pessoa foi assassinada. Como é que nós vamos descobrir quem que matou?
Então você tinha, vamos supor, 3 suspeitos. Então era feito uma espécie de todo mundo ficava vendo ali, né, um negócio, né, ordeal beans, né, chama. E aí o feiticeiro, o sacerdote preparava uma bebida com esse feijão de calabar, tuezerê, e dava para os 3 suspeitos beberem. O que bebesse e morresse seria o assassino. Caramba! Aí você pensa, nossa, mas como, né? Então a explicação é muito bonitinha, porque ela tem um fundamento psicológico, mas farmacológico também. Então o que acontecia? A pessoa que estava lá, que ia beber, esses 3 suspeitos, eles sabiam o que a gente chama de eficácia simbólica, né? Levi-Strauss, eles sabiam que quem matou vai morrer. Então o cara que era culpado, ele sabia que ele ia morrer. Então porque os avós já viveram isso, os bisavós já viveram, então é certo. Então, a pessoa que sabia que ia morrer, ela morria de medo. Então, o que ela fazia, né? Ela ia bebendo um pouquinho de cada vez. Ela não bebia de uma vez. Ela bebia um pouquinho. Ai, meu Deus, vou morrer. Bebia. E com isso, o organismo ia o quê? Absorvendo esse veneno e o ataque do coração e morria. Os que eram inocentes, não tinham medo, sabiam que não ia morrer, né? Então, o que eles faziam? Bebiam de uma vez. Só que quando você bebe de uma vez, é tão tóxico que você vomita. Então, não tinha absorção. Então, é incrível, né? Não é incrível? Então, essa sabedoria, esse tipo de ciência, né? Que essas pessoas que estão lá na natureza estavam, mas estão lá hoje, estão lá agora. Aí a gente confia nessa medicina tradicional. Aí a gente não tem o risco envolvido, como a gente estava falando agora há pouco, desses produtos que tem uma conotação mercadológica. A pessoa é cliente, ela não é um membro de uma comunidade. Então a gente precisa ter esse cuidado de ver as medicinas, porque a medicina desses caras é preocupado e sabe que parte que eu posso usar, que parte que eu não posso usar. Qual é a via, qual é a dose. Eles sabem, para além da eficácia, eles têm a segurança também. Então acho que esse é o grande recado. Não tem como ser radical, não tem como dar uma resposta só. Por quê? Porque não é só a planta, tem quem está usando essa planta por detrás, né? Fica claro para mim que, assim, o que vai me dar diferença entre um remédio e um veneno, entre uma planta legal e uma planta tóxica, é conhecimento, ciência. Ciência empírica, ciência transmitida, e seja a ciência formal que a gente conhece, reconhece, academia, que você, né, explicou aqui como ela falta para várias coisas que a gente poderia estar usando e não acontece, ou a ciência tradicional, a ciência de quem construiu esse conhecimento de uma forma menos acadêmica, como a gente conhece, mas igualmente válida, às vezes muito mais compreensiva, muito mais abrangente, no sentido de levar em conta outras coisas, como a via que a pessoa vai tomar e o aspecto que a cultura tem nisso, e é isso que vai dar diferença no resultado final, né? Eu acho que se a gente sair daqui hoje, sem saindo daquele lugar, a diferença entre o remédio, o veneno e a dose, tá ótimo, porque não é só a dose. A gente falou aqui, é a dose, mas é a via, é quem está consumindo, é mais do que só uma dose, né? Porque virou um clichê, né? Repete, né? Mas acho que não, né? Se você mesmo falou, não é só a dose, né? Mas como alguém que está na ciência, fazendo pesquisa, e que teve contato com outras formas de ciência, com outras culturas, com outras fontes de conhecimento, o que nos falta, então, aqui no Brasil? O que a gente poderia ter e trazer de ciência para a nossa flora, que é desse tamanho, para poder reconhecer usos válidos, descobrir novos usos, para aí sim a gente poder falar sobre ervas medicinais, plantas não convencionais que a gente podia estar consumindo, o que nos falta para transformar esse potencial em algo executado? Eu acho que faltam muitas coisas, não tem uma resposta só. Desde da universidade médica, né, que deveria formar médicos olhando para as plantas medicinais, tendo disciplina sobre plantas medicinais, sobre fitoterápicos, sobre canabinoides, por exemplo, né, que hoje a gente já tem nos livros lá sobre isso. Da parte dos laboratórios farmacêuticos também se empenharem no desenvolvimento de fitoterápicos, embora nós tenhamos 20 já laboratórios no Brasil, de fora, mas que estão aqui interessados em desenvolver fitoterápicos.
Mas, principalmente, a gente teria que ter um incentivo do governo e não o cerceamento, né? Não ser punido por querer desenvolver um medicamento a partir da nossa flora e do conhecimento tradicional associado a ela. É o contrário. É exatamente o contrário, né? Então, por exemplo, deveria ter as listas da Anvisa que incentivam o estudo de plantas, essas listas tinham que ser plantas nativas do Brasil e não o alho, como eu falei, né? Então, não tem uma consonância entre, sabe, academia, laboratório, governo. Precisaria ter ali uma política, como eu estava explicando, de verdade, de fitoterápicos, não... É como a gente ter todo o potencial de peixes no Brasil e fazer um edital para estudo do alite, né? É jogar fora tudo que a gente tem aqui. Gente, é estranho, né? E ao mesmo tempo, desculpa falar, mas eu acabei de vir da Biblioteca Nacional da França. São 4 livros abertos, 4 prédios, 4 livros abertos. Todo o chão, tudo feito com ipês amarelos da Amazônia. Mais de 1000 árvores foram cortadas. Quer dizer, aí pode sair. Agora, um pesquisador brasileiro... a Biblioteca Nacional da França são 4 livros abertos. São monumentos gigantes. E os assoalhos são feitos com ipês amarelos da Amazônia. 1996 essa biblioteca foi entregue. Não é que é do século... Sim, né? Sim, não é colônia. Pelo menos não aquela colônia. Né? E se discute tanto, COP, isso, aquilo. No entanto, a Amazônia... Nós estamos pisando, literalmente, num pedaço gigante da Amazônia aqui, né? Pisando mesmo. Quer dizer, aí pode sair, né? Aí quando você quer estudar um negócio aí, no Brasil, você é brasileiro, indígena é brasileiro, laboratório é... Não pode. Então é esquisito. E para quem quiser saber mais sobre, quem quiser ter mais contato com uso consciente de plantas, o que a gente estuda, como a gente estuda, o que funciona, o que não funciona, o que você me recomenda, o que você faz, o que você escreve, você é super ativa em divulgação e comunicação, e que outra bibliografia, que outras coisas você recomenda pra gente, além da sua obra, que eu quero que você conte mais sobre ela aqui. Obrigada. Eu tenho um outro livro que não escrevi sozinha, escrevi com 6 comunidades periféricas da cidade de São Paulo, que chama Canteiros Medicinais Periféricos. Lá a gente conta bastante sobre essa dualidade medicinal-tóxica. É muito bonito, é um livro muito bonito, de afeto das pessoas com as plantas, enfim, ali eu acho que é legal. E, o que eu acho muito importante, queria muito que as pessoas reparassem, isso está vindo de uma pessoa que quer promover bom uso, que quer conscientizar as pessoas. Eu não estou querendo trazer alguém aqui que vai vir falar, não, só a indústria farmacêutica salva, é só o extraído, testado, em teste clínico, patenteado, à venda, com receita. Mas, mesmo quando a gente está pensando nesses outros usos, tem critérios, tem boas práticas e tem muita coisa que a gente romantiza que não é bem assim, né? Exato. Acho que é isso. Falou tudo. E o seu último livro, por favor, fala dele de novo. Então, é o Psicoativos Invisíveis. Até fica um pouco invisível aqui, né? São animais, plantas, fungos da flora brasileira, do conhecimento tradicional de indígenas, quilombolas, ribeirinhos amazônicos, que a gente não conhece e que poderiam ser estudados para a psiquiatria, por isso que são psicoativos, né? Como antidepressivos, ansiolíticos, enfim. E é isso, e falo bastante sobre os principais psicoativos que mudaram a história da medicina no mundo, né? Então, a papoula, a morfina, enfim. Espero você deu pelo menos 2 ou 3 tópicos aqui que merecem não ficção à parte pra gente discutir isso tudo. Bora. Obrigado demais. Obrigado por essa aula. Obrigada também. Espero que você tenha curtido essa aula com a Eliana, de várias aulas que seria muito legal ter com ela aqui. Eu só queria destacar um ponto da nossa conversa, que para mim tem um paralelo bem curioso com a conversa sobre o leite condensado e de onde vem a nossa cultura de uso de leite condensado no Brasil, que é o que acontece quando você tem esse rompimento de cultura tradicional entre gerações ou com quem desenvolveu e faz uso daquilo, com a vida moderna na cidade, em casas que a gente tem. No caso do leite condensado, foi o que fez o leite condensado entrar no lugar de muitas receitas. Nesse caso, é o que faz muita gente pegar uma planta, pegar uma erva, que no contexto certo, na cultura certa, com o uso certo, pode ser um remédio, mas fazer um uso errado disso, que aí transforma isso
num veneno. E o que faz essa diferença entre as coisas é o nosso conhecimento científico, técnico e o conhecimento tradicional e cultural. E se a gente quer resgatar o contato com a natureza, a gente também tem que reconhecer e valorizar o conhecimento, que é o que permite a gente fazer um bom contato com a natureza. Se você quer mais conversas como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção e os vídeos regulares. A gente se vê numa próxima.